Lucas 12, versículos 4. Você que crê diz amém. Eu quero falar hoje a respeito do juízo de Deus. O juízo de Deus. Eu ouço os homens falando somente do amor de Deus. Amor, Deus é amor, ok? Na verdade, Deus é amor. Deus é amor, é verdade. Mas também é justiça. O mesmo que é amor é também justiça. Você crê dizer amém? Ele nos amou e deu o seu Filho Jesus para que a gente não venha perecer, mas sim somente aquele que nele crê. Crer em Jesus é a justiça de Deus. Você crê dizer amém? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Se nós confiarmos no amor de Deus e não fazermos o que Ele nos manda, então a justiça de Deus vai pesar sobre nós. Aquele que é amor vai aplicar a justiça. E o seu juízo cairá sobre nós. A sua ira cairá sobre nós. E a ira de Deus termina no lugar que se chama inferno. Você crê dizer amém? Eu quero falar hoje do inferno. Muitos pregadores desviam-se, não querem falar deste lugar. É um lugar real que existe. Não é mitológico, não é uma fábula, não é uma história. É real o inferno. Assim como nós acreditamos que existem os céus, não estou falando do espaço, onde estão as constelações. Estou a falar o paraíso de Deus, o terceiro céu, a cidade santa. Assim como existe a nova Jerusalém, os céus de Deus, existe a terra para os homens, existe o inferno para os condenados. Você crê dizer amém? Olha o que Jesus fala a respeito do inferno. E diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Você crê dizer amém? Olha para mim. Pode fechar a tua Bíblia. Há um que tem poder para lançar os homens no inferno. O outro tem poder para matar, mas não tem poder para tratar com as almas dos homens. Só Deus tem poder para matar e também para lançar o cadáver no inferno. E Jesus disse: não tema o primeiro, que mata o corpo e não sabe aonde pôr a alma, mas temam aquele que tem poder para matar e para lançar no inferno a alma do homem. E esse que tem poder de matar e lançar no inferno é Jesus. Você vai dizer: Jesus mata. E quem te disse que Deus não mata? Como vocês foram tão manipulados, enganados e acham que Deus é um bobão, como dizem os brasileiros, um artista de novela que está chorando, implorando o povo para a salvação, chorando. Não, o amor está lá, mas também a justiça. Aqui, essas palavras não são do apóstolo Paulo, para que as pessoas digam: não, esse é Paulo. Essas palavras não são de Pedro, essas palavras não são de nenhum profeta. E não estou a dizer que a palavra dos profetas e dos apóstolos não foi considerada como palavra. Não, é espiritual, é palavra de Deus, é no espírito. Mas estou a falar, palavras saíram da boca do próprio Deus. Temam aquele que depois de matar, lança o homem no inferno. No inferno.
Ok? E por que nós vamos negar a existência desse lugar? Não adianta simular, manipular, dizer que o inferno é um lugar aí, a sepultura, como dizem as falsas testemunhas de Jesus Cristo, que o inferno é a sepultura onde as pessoas são enterradas. Não faça isso. Só um cego poderia dar crédito a essa mentira barata. Jesus falou várias vezes desse nome inferno. Jesus pronunciou várias vezes esse termo inferno. Um certo dia ele disse aos homens, quando ele lhes ensinava: olha, se o teu olho te escandalizar, é melhor você pegar e um objeto e furar o teu olho. Vale a pena você entrar no seu camões com o seu olho, do que sendo lançado no inferno com os dois olhos. Se a tua mão te escandalizar, corta ele. Melhor entrares no céu com a sua mão do que com as duas mãos no inferno. Se o teu pé te escandaliza, amputa ele. Melhor você entrar no céu, sim, com o seu pé, do que com os dois pés no inferno. Jesus falou ainda do inferno, dizendo a respeito da cidade de Cafarnaum, quando os discípulos 70 vieram na batida e foram pregar o evangelho, expulsaram o demônio, e Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, serás, aleluia, lançado, elevado até o céu, não, serás abatido até ao inferno. Cafarnaum é uma cidade que esteve lá em Jerusalém, esteve lá no tempo de Jesus, e que Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres. Jesus disse: se Sidom e Tiro e Sidom ouvissem e vissem os sinais e os milagres que estão se fazendo em Cafarnaum, há muito tempo que essas duas cidades se converteriam com saco e cinza. Mas porém, você, Cafarnaum, viu tantos milagres e continuas a duvidar, viste tantos sinais e continuas incrédulo, então serás lançada, ó Cafarnaum, para onde? Para o inferno. Você crê, diz amém? Você crê, diz amém? O inferno. Jesus falou, aqueles que faziam um presente para a terra, os judeus, os fariseus que andavam na terra para ensinar a lei e voltavam, e Jesus disse: vocês fazem um presente na terra e ganham um filho, e o filho que vocês ganham é pior do que o inferno. Você crê, diz amém? Está de citar as palavras de Jesus a respeito do inferno. Jesus falava, aqueles que, glória a Jesus, expulsavam demônios, aqueles que curavam, aqueles que ensinavam em nome de Jesus, mas eram pecadores, e naquele dia, no dia do trono branco, no juízo final, eles vão dizer: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, andamos na cidade, comíamos na tua mesa, sim, espalhamos as ruas com a tua palavra. E Jesus vai responder: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Sim, apartai de mim, vós pecadores. E ele disse que vocês vão ir para o lugar aonde há pranto e ranger de dentes. Serão lançados nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Choros, lágrimas, aflição. Jesus deu uma parábola a respeito do inferno e dos céus ou do paraíso. Ele disse: existiu um homem chamado, glória a Jesus, Lázaro, e o outro rico, sim, e habitaram na terra. O Lázaro era pobre e o rico era tão avarento. O Lázaro comia debaixo das migalhas que caiu na mesa do rico. Lázaro era maltratado, mas Lázaro era fiel. Lázaro andava com Deus, Lázaro temia o Senhor. Morreram os dois, o pecador e o justo. A Bíblia diz que o rico pecador foi lançado aonde? No Hades. A palavra Hades significa inferno. O rico foi lançado no Hades e Lázaro foi levado no seio de Abraão. E o rico no inferno tinha sentimentos. Sentiu sede. Falou: pai, manda Lázaro para vir me molhar a minha língua. Estou morrendo com sede. Ouviu? Estava no inferno sentindo sede. Você quer dizer amém? E Abraão disse: não, foi posto um abismo entre vocês e nós. Ninguém pode ir onde vocês estão e ninguém pode vir para onde nós estamos. Você na terra viveu
uma vida regalada, brincando com a vida, morreste, agora foste lançado no tormento. Mas Lázaro na terra sofria, mas porém continuava a amar o Senhor, agora está a ser consolado no paraíso de Deus. Você crê nisso? Amém? Está aí. Olha só que no inferno você se lembra de tudo. Olha o que ele falou. Quando ele sentiu que já não havia chance dele sair dali, nem tampouco de molhar a sua língua com uma gota de água, por causa da sede e da secura da sua alma, e ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro para ir despertar os meus 5 irmãos que eu deixei na terra. Eles ficaram com toda a minha fazenda e minha fortuna, estão a viver a mesma vida que eu vivia. Ai, se não for evangelizado, eles vão vir aqui, por favor. Eu não quero que os meus irmãos vejam aqui, viu? Paixão. Falei primeiro sentimento, agora paixão. Queria que os seus irmãos não fossem onde ele estava. Isso chama-se amor. Aleluia. Você quer dizer amém? Por favor, espere que os meus irmãos ficaram na terra. Eram 5. Conhecia, sabia que deixou 5 irmãos. E sabia que os seus irmãos viviam a mesma vida que eles viveram na terra, porque eles deixou em pecado. Diz a Lázaro para ir à decisão para se converter. E o Abraão respondeu: lá estão os profetas a pregar nas ruas. Se eles não se converterem pela pregação dos ministros de Deus, eles vão te encontrar aqui. Você crê? Diz amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele falou. Não vai funcionar assim. Eles não vão acreditar. Eu também ouvia na rádio, na televisão, na internet, ouvia os pregadores nas igrejas. Eu dizia: essa aqui é a coisa dos tolos, essa é a coisa dos burros, é a coisa dos analfabetos, dos pobres, coisa dos ignorantes. Que é isso? A igreja é coisa dos mais fracos, dos mais pobres, dos miseráveis, desconhecidos. Assim, eu sou rico. E ele disse: não, eles não vão acreditar. Eu também não acreditava. Sim, tem que mandar Lázaro, tem que mandar Lázaro. Olha o que o Abraão disse: ainda que ressuscita um morto, eles vão dizer: perdeu a razão. Estás a ver? Se a pessoa morre e sai do inferno, e ele vem dizer na terra: eu vi o inferno, arrependam-se. As pessoas vão dizer: ai, perdeu a consciência, saiu de lá maluco. Levam ele para o psicólogo, para o hospital dos malucos. E Abraão sabia que eles disse: não vou acreditar na mesma. Se não creem nos profetas, ainda que Abraão ressuscite, aliás, Lázaro, vão dizer: está maluco, Lázaro é um fantasma, é um demônio, vão expulsar da cidade. Você crê? Diz amém. É esse lugar que as pessoas estão a brincar com ele. É esse lugar que os pregadores não estão a divertir as pessoas, só estão a falar amor. Ai sim, estão a falar riqueza. Bênção. Deus e amor. Ok, Deus e amor, mas também justiça. O juízo de Deus vai cair sobre os pecadores. O inferno está lotado. É um lugar de pranto, de dor e de ranger de dentes. É um lugar difícil. O fogo não apaga e o bicho não morre. No inferno tem fogo que não se apaga. Todo fogo na terra apaga. Todo fogo. Acende fogo amanhã, já não existe. Queima uma queimada, depois apaga. O fogo do inferno permanece. É misturado com o quê? Com enxofre. O enxofre é um elemento ativo que aumenta o poder do fogo. E no inferno tem bichos imortais que estão castigando as pessoas. O fogo não apaga e esse bicho também não morre. São minhocas espirituais. Entram nas tripas, nas narinas, castigam, perturbam. As pessoas no inferno começam a gritar desde o dia que eles entraram lá e até hoje continuam a gritar. Em um momento eles pararam, estão sempre gritando, porque a dor não termina, porque o fogo não apaga. Mas para quem foi criado o inferno? Ai, as falsas testemunhas de Jeová, um Deus cheio de amor, poderia lançar o homem, a criatura amada, para o inferno? Sim, o Deus de amor destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Não que desceu de baixo, que subiu de baixo, desceu de cima para baixo. O fogo saiu do céu com enxofre. Presta atenção. O Deus de amor destruiu a geração toda de Noé. E a Bíblia diz que todos eles foram para o inferno.
diz que Jesus Cristo, quando ele morreu, foi anunciar o Evangelho a todos esses que desceram no inferno antes dele, para que fossem, glória a Jesus Cristo, evangelizados como homens, mas sendo julgados como, aliás, evangelho como Espírito, para serem julgados como homens, para que não digam, não ouviram. Até aqueles que não foram evangelizados receberam o Evangelho nas cadeias. Que é isso? Mas qual a culpa que tem aquelas pessoas que não foram evangelizadas? Sim. Quando Deus fez o homem, colocou dentro do homem a lei da consciência. Você crê também? O detetor do bem e do mal está lá dentro de você. Por isso as crianças não têm isso. Quando as pessoas começam a crescer, depois conhecerão o bem e o mal. Não precisa ir para a igreja para conhecer o bem e o mal. Esse bem e o mal é a lei que está dentro dele. E Deus vai julgar essa lei dentro da pessoa. Há pessoas que não foram para a igreja, não ouviram o Evangelho, mas eles estão se esforçando para praticar o bem. Não estou a dizer que vão para o céu, porque não irão os céus que praticam o bem. Irão no céu os que nasceram de novo. E os que nasceram de novo necessariamente praticarão o bem. Mas a terra está cheia de homens bons que estão praticando o bem, mas que estão indo para o inferno, porque eles negam a Jesus Cristo, ainda fazendo o bem, mas por ele não amam o Senhor. Então é impossível fazer o bem sem o Senhor. Vão se esforçar a tentar. E assim o inferno é real. Para quem foi criado o inferno? Presta atenção. O inferno não foi feito para o homem. Sim. Um Deus de amor não poderia fazer o inferno para o homem. Porque o homem não existia. E quando existia, ou quando existiu, era santo. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Anjos? Sim. Satanás não desceu do céu sozinho. Desceu com milhares e milhares de anjos que ele manipulou. E Deus os lançou para o inferno. E Deus fez o inferno para que eles fossem presos, ficassem nas cadeias eternas da escuridão interna. Você crê nisso, amém? Glória a Jesus. Mas agora, o homem quando foi feito, lhe foi dado a terra para governar, para reinar, encher e multiplicar a terra. Adão governa sobre tudo na terra. A terra foi entregue ao homem, não ao diabo. Mas o homem foi manipulado, foi enganado por Satanás. E desde aquele dia, os homens começaram a descer no inferno. Você crê, diz amém? O apóstolo Paulo fala isso, da existência de 2 lugares. O final de 2 lugares para os homens. Diz a Bíblia que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é o quê? É a morte. Depois eu repetir. Dom gratuito de Deus. Vida eterna em Cristo Jesus. A graça foi manifesta na terra para levar os homens no céu. Mas sim em Cristo Jesus. Tem que crer no Filho de Deus. E assim evitaria o inferno. E iria para o céu. O céu é o lugar daqueles que foram salvos. Mas o salário do pecado é a morte. E o lugar dos cadáveres, dos mortos é onde? É nas cadeias eternas. E as cadeias eternas é o inferno. Você crê nisso, amém? Então, aqui está a dizer Paulo, o Espírito Santo também de Paulo, que só vão ao inferno os pecadores. Porque o salário do pecado é morte. Não falei aqui no princípio que a morte não é esse que você pensa, o fechar dos olhos, não. Morte significa separado com Deus, condenado eternamente. Então os que morreram foram lançados no inferno. Mas o justo não morre, o justo vive para sempre, o justo só descansa no Senhor. Os justos estão dormindo e por isso um dia vão acordar. Aleluia! Rabassuro de Cantaraia. Olha o que Jesus falou. Lázaro era justo. Lázaro, amigo de Jesus, era justo. Não é justo que é justiça pelas obras. Justiça que é pela fé. Você crê, amém? Existe a justiça pelas obras que foi aplicada na lei e a justiça pela fé. A justiça pelas obras foi aplicada na lei, ninguém foi justificado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sim, porque a lei não justificou ninguém. Até o líder da lei achou pecado Deus nele. Da graça. Ah, sim, estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, todos aqueles que crerem em Jesus Cristo já não vão, aleluia, serem justificados pelas suas obras, mas sim pela fé. Mas quando a Bíblia diz que é justiça pela fé, não significa a fé dos religiosos que dizem que creem em Jesus e negam a Jesus com as suas próprias vidas. Todo aquele que diz que crê em Jesus deve amar Jesus. Todo aquele que diz que ama Jesus
Senhor. Todo aquele que diz que deve andar no temor do Senhor tem que guardar a palavra do Senhor. E todo aquele que guarda a palavra do Senhor, esse é que ama Jesus. E todo aquele que ama Jesus é amado de Deus. E todo aquele que é amado de Deus, ele entrega o selo da salvação, o selo da vida eterna, o Espírito do Senhor. Sem o Espírito de Deus não há salvação. Você crê nisso, amém? Araba cheia da cantará, rica cheia da açúcar e canta. Louvado seja Deus, aleluia. Amém? Ouvis? Há condenação eterna, há o inferno. Todos que morreram sem Jesus, todos, desde Caim, todos foram para o inferno. Todos que morreram sem Deus, que não amaram o Senhor, todos desceram para os infernos. A prisão eterna, a condenação eterna, o lugar de dores, de pranto, de aflição, de angústia, sede, fome, tudo está lá no inferno. Por isso os homens são chamados para vir para Jesus Cristo. Jesus é o refúgio da humanidade. João Batista viu os pecadores que estavam fugindo do inferno de uma maneira errada. Como gosto de falar isso. Repito muito isso. João Batista viu os fariseus, os saduceus, os escribas, os príncipes do povo, os sacerdotes e seus príncipes a irem para o batismo. E João, pela revelação da palavra do Espírito, descobriu que eles foram lá só para sondar, para espiar, para brincar. E João virou para ele e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do inferno? É a ira de Deus. Aleluia. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E João mostra a esse povo como se deveria escapar do inferno. Ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento e não presumais em vós mesmo. Somos filhos de Abraão. Sim, Deus suscitaria e já suscitou para Abraão filhos até dessas pedras. Somos nós, gentios espalhados em todas as nações, que não éramos povo rejeitado, como Isaías falou. Ai sim, no lugar em que foram chamados, vocês não são meu povo. Agora Deus mudou e diz: vocês são meu povo. Mas em quem? Em Cristo Jesus, através das obras, não, da fé. Glória a Deus. Você crê, diz amém. Ouviu? Não se pode fugir do inferno numa outra condição. Não há outra maneira de fugir do inferno. Jesus é o refúgio dos pecadores. Vinde a mim, vós pecadores, e eu vou vos salvar. Jesus é a salvação. Por isso o nome dele é o Salvador do mundo. As pessoas para evitar o inferno têm que estar em Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, então vocês vão dar muitos frutos. E tudo que vocês pedirem na terra, o Pai vai vos conceder. E o meu Pai vai limpar essa vara que der frutos, para que dê mais frutos. Mas a vara que não der frutos na árvore será cortada e lançada no fogo. Esse fogo é o quê? É o inferno. Você crê, diz amém. Você crê, diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. É o inferno. Presta atenção. O inferno é real. Ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas os homens prevaricadores, os pecadores, os que não foram remidos, os que não foram salvos pelo sangue, vão para o inferno como Satanás e os seus demônios, os seus anjos. Você crê, diz amém. Então, por isso Jesus veio na terra para salvar a humanidade do inferno. As pessoas só estão apegadas, pensam como que Jesus só veio para abençoar, para dar dinheiro, para tirar. Sim, veio para fazer isso também, para abençoar o homem. Mas a maior, glória a Deus, aleluia, a maior necessidade de Deus, então, o propósito maior de Deus que trouxe o seu Filho na terra é para salvar os homens. Salvar do quê? Do inferno. Quando você anda a ouvir salvação, ou então Jesus é o Salvador, não é te salvar da miséria, não é te salvar da esterilidade, não é te salvar, não é isso, isso é coisa muito simples, é 70 anos como está na terra. Esse é o propósito de Deus. É por isso o apóstolo Paulo disse: se a nossa fé, se buscarmos a Deus só para as coisas dessa vida, somos os homens mais miseráveis que já existiram.
Se só buscamos a Deus para nos abençoar, então somos miseráveis. Jesus é o Salvador do mundo, está a dizer, Ele veio para salvar os homens para não irem no inferno. O inferno é eterno, são cadeias eternas, a palavra eterna significa para todo sempre. E o homem não vai no inferno no corpo, é na alma. Seus corpos viram pó aqui na terra, mas a alma do homem que prevaricou vai para o inferno. E a alma é espiritual, a alma é como um espírito, é como um anjo, e não morre. Por isso, como a alma não morre, Deus criou lugar para os espíritos que é o inferno. Satanás e os seus anjos, e as almas dos homens que prevaricarem, que não amarem o Senhor, vão para o inferno. Jesus, no livro de Apocalipse, mostra quem não vão entrar no céu: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os adúlteros, os fornicadores, os ladrões, os gatunos, os mentirosos. Ele disse que a parte deles é onde? É no lago de fogo que arde com chave. Ouviste? Se isso que eu falei, você faz parte disso, você vai para o inferno. Você crê, diz amém. Você vai para o inferno. Mas não é somente isso. Pode não se enquadrar nesses termos que eu falei. Se você não ama o Senhor Jesus, você não vai para o inferno. Se você diz que é crê e você odeia Jesus, o inferno será a tua próxima casa. Todos que morreram foram para o inferno. Todos morreram sem Deus. E todos que morreram com Jesus foram para o céu. Todos que morreram em Cristo Jesus estão na glória. Por isso, você deve entender essa mensagem. Não é somente buscar as bênçãos da terra, é buscar a salvação. A tua alma eterna viverá por todo sempre. Mas como você não amou o Senhor, não vai viver para sempre no céu. Viverás para sempre lá embaixo. O fogo não apaga, o bicho não morre. Sim, olha para mim. Os que estão lá sabem tudo o que está acontecendo aqui. Não que sabem o que está acontecendo. Sabem que na terra nós deixamos homens e mulheres, deixamos cidade, conhece tudo. Meu pai, minha mãe ainda vive na terra, meu filho, tudo. Conhece? O homem tem as faculdades intelectuais e mentais, psicológicos, completos no inferno. Não perde nada. Aleluia. Aliás, a Bíblia diz que a carne para nada aproveita, mas é o Espírito que vivifica. E a alma é Espírito, é espiritual. Por isso, nós temos que amar o Senhor, o Salvador do mundo. Jesus tem poder no céu, tem poder na terra e tem poder no inferno. Mas uma coisa ele não pode fazer. Presta atenção. Olha aí. Jesus tem poder no céu, tem poder na terra e tem poder no inferno. Mas uma coisa ele jamais vai fazer: é tirar alguém do inferno. Você crê nisso, amém? Não é que ele não tem poder. É a palavra dele que diz: o salário do pecado é o quê? É a morte. O pecador morreu e vai para o inferno. Pode implorar, porque os que estão no inferno estão implorando noite e dia: Jesus, salva minha alma, tira-me daqui. Jesus nunca respondeu. A sua consciência é que lhe responde. Você não obedeceu a Deus na terra, agora você ficará aqui eternamente. Os demônios são os que respondem: você está aqui para sempre. Agora Jesus salva do inferno os que ainda não morreram. Aí sim, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Os que estão vivos, eles salvam do inferno. Mas há uma condição para ele salvar do inferno: e você amá-lo, é andar no comum, viver em santidade. Sim, assim ele vai te livrar do inferno. Por isso ele é o refúgio dos pecadores. Por isso ele é a porta do céu. Ele é a salvação do mundo. Mas se o pecador continuar em pecado, aí sustentar o amor de Deus, está perdido. Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, que manipulou a Bíblia e negou a existência do inferno e a divindade de Cristo, está no inferno. Viram? O fundador das Testemunhas de Jeová negou a existência do inferno, está no inferno. E milhões para o inferno seguirão o mestre deles. Mas aqueles que seguirem o mestre Jesus subirão para o céu de glória. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Um forte aplauso da glória. O inferno está cheio de falsos profetas, está cheio de ex-presidentes, está cheio de famosos, está
não há poder, não há riqueza. Os poderosos na terra são pobres no inferno. Os ricos são miseráveis no inferno. Os famosos estão na ignomínia, na desonra, sofrendo a pena do fogo da eternidade. Sim. Os pequenos que andaram no inferno estão no inferno, que não amaram o Senhor. Os grandes estão no inferno. Os feiticeiros estão no inferno. Os que mataram os outros estão no inferno. Os gatunos estão no inferno. Os ladrões, prostitutos, adultos e fornicadores estão no inferno. Os idólatras que adoraram Maria estão no inferno. E todos os adoradores de deuses estranhos estão no inferno. Morreram, já foram. E outros seguirão se eles não se arrependerem. Arrependimento significa mudança de atitude. Aquele que servia a Buda, se ele se arrepender, deve adorar a Jesus. Aquele que adorava Maomé, se ele se arrepender, deve adorar a Jesus. Aquele que tinha a sua fé anexada a Maria, como não vou falar, a minha mamãe, se não se arrepender, descerá para o inferno. Mas eu estou orando para que a minha mamãe não desce para o inferno. Neste dia estou gritando: Deus, salva minha mamãe, salva meu papai, salva os meus irmãos. A minha oração não vai salvar eles, mas a minha oração pode ajudá-los, Deus, convencer eles dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desceu para a terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim, mas se eles não se deixarem convencidos, mesmo com a minha intercessão, o inferno será a próxima morada deles. Ouvistes? Como eu saberei que estou indo para o inferno? Se vives o pecado, estás descendo. Pode ser pregador, cantor, expulsa demônio, faz maravilhas, milagres, o homem mais caridoso do planeta Terra, como a Madre Teresa de Calcutá, desceu para o inferno. Madre Teresa, Papa João Paulo II, o Papa mais famoso, os presidentes como Ronald Reagan, George Bush, o pai que já morreu, Mike Jackson, o mendigo que morreu aí na rua que você viu, para não falar só dos fogos poderosos, para não dizer, então, não, até o mais pobre que não amou o Senhor, o mais miserável que já foi na terra e que andou na perversidade e não buscou a face do Senhor, desceram para o inferno. Sim, cantores famosos desceram para o inferno. Teus pais que morreram sem Jesus estão para o inferno. Teus avós estão para o inferno. E agora, você pode evitar o inferno. Só tem uma maneira de evitar o inferno. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do inferno? Produzir frutos dignos de arrependimento. Não persuas em vós mesmo que vocês são filhos de Deus. E o mundo está cheio de filhos de Deus, batendo no peito: sou filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que amam a Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Filhos de Deus são aqueles que andam em santidade. Todos os pecadores não são filhos de Deus, simples criaturas. Infelizmente irão para o inferno, mesmo sendo criados com tanto amor. Você acredita? Eu foco também. A ira de Deus é tão grande sobre o pecado. A Bíblia diz que ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra para que fosse exemplo das gerações futuras. Se você não conhece a história, Sodoma e Gomorra, onde começou o lesbianismo e o homossexualismo. Sodoma e Gomorra eram duas cidades de muito pecado, onde homens se inflamavam com outro homem, mulher com mulher, e outras práticas, vendiam os homens, assassinavam, matavam, roubavam, tudo. E o justo que andou no meio deles, através da sua vida evangelizava eles, e eles continuavam em seus pecados. E Deus desceu do céu e falou assim: amigo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor que saiu por pela terra chegou aos teus meus ouvidos. Eu vou matar, eu vou destruir. E Deus derramou fogo sobre essas duas cidades. Os arqueólogos descobriram essas duas cidades lá no Oriente. Sim, foram detectadas. Descobriram ao escavar a terra, sim, lugares onde a terra até lá embaixo é queimada com fogo e a terra cheira enxofre. Sim, a Bíblia diz que essas duas cidades e os outros bairros circunvizinhos foram destruídos para que fossem exemplo de você e eu, para você não sustentar o amor de Deus, porque aqueles também foram criaturas. Os que morreram de dilúvio de
Noé foram criados por Deus, não por Satanás, mas Deus os matou e Deus foram lançados no inferno. Senão o justo Noé e os seus filhos, e a sua esposa, e as mulheres dos seus filhos. 8 homens salvaram. Onde foram os seus milhares? Para o inferno. E agora? E você? A Bíblia diz que maior rigor haverá no dia do julgamento para a geração da graça do que para a geração atrás da graça. Presta atenção. Antes da lei existiu a chamada dispensação dos patriarcas, de Noé a Abraão, ou então Moisés. Você quer dizer? De Moisés a João Batista é a dispensação da lei. E de Jesus até a consumação dos séculos é a dispensação da graça. Você quer dizer amém? Jesus vai dizer, no dia do fim, do julgamento final, vai haver menos rigor no julgamento para todos que morreram antes de Jesus do que para todos que morreram depois que Jesus se manifestou. Porque esta é a geração bem-aventurada, é a geração que viu o Filho de Deus, é a geração que foi ensinada por Deus, como está escrito, e todos serão ensinados por Deus, é a geração de Emanuel, Deus conosco, é a geração que viu milagres, e que ainda vê milagres, sinais e prodígios, é a geração que foi perdoada, é a geração que foi agraciada. Então, maior rigor haverá para esta geração no dia do julgamento do que para as outras que passaram antes de Jesus. Então não podemos brincar com a graça de Deus. Os vossos falsos profetas e mestres estavam vos ensinando que a graça, você não precisa fazer nada, vai para o céu pelo amor de Deus. Eles vos enganam. Maior rigor haverá para essa geração. Maior rigor, sim. O juiz vai passar a pente fino a vida de cada pessoa, a pente fino a vida de você, porque existe um livro no céu chamado livro das obras. Tudo que você faz na terra, o anjo resiste a tudo. Desde o dia que você conheceu o bem e o mal, todas as suas obras que você faz, quer boas como más, estão registradas. E tem um livro no céu, que é o livro da vida, onde estão escritos os nomes daqueles que foram comprados com sangue de Jesus, que foram lavados, remidos, santificados pelo sangue, porque aceitaram o Senhor, deram as suas vidas a Ele, amaram a Ele até a morte, e não negaram as suas vidas, sofreram pressão, foram maltratados, perseguidos, vituperados, mas eles continuavam a dizer, eu sou de Jesus, e não negaram Jesus. Esses aqui serão salvos, esses aqui serão salvos. E eu nego categoricamente, eu gosto de responder os pregadores desse mundo através desse canal, nego categoricamente a doutrina que diz que salvo e salvo para todo sempre. É mentira de Satanás. Nego essa doutrina, essa teoria que o crente já não vai para o inferno. Eu nego isso. É mentira de Satanás. Pois a Bíblia diz, Moisés gritava no deserto, oh Deus, risca o meu nome do livro da vida. E Deus respondeu a Moisés, eu não riscarei o teu nome, mas eu riscarei o nome daqueles que me aborrecerem. Presta atenção, você não entendeu, deixa eu vou explicar. Quer dizer, eu aqui prego e também ensino. Faço as duas coisas. Porque quem faz isso na pregação já não pode, eu vou ensinar ele, mas eu gosto de fazer isso. Olha aí, eu explico as coisas. Eu falei que existe um livro no céu chamado Livro da Vida. Quando você aceitar Jesus de todo o coração, o anjo pega na caneta, escreve João Manuel Antônio, está salvo. Amém? Agora, eles estão a dizer, foi escrito no meu nome, nunca mais perderá a salvação. Eu vou rejeitar isso com a palavra do Senhor. Olha o que Moisés disse. O Moisés sentiu o peso da missão no deserto. E ele disse, Senhor, me mata. Tira o meu nome. Moisés estava pedindo, me lança no inferno. Porque os que não têm o livro, o nome do livro da vida vão para o inferno. Moisés estava dizendo, eu estou disposto a perder o céu. Já não aguento mais. Mata-me. Risca o meu nome no livro. Em outras palavras, tu não fizeste nada para que eu te risco o nome do livro, mas todos aqueles do teu povo que estão escritos no livro da vida e me aborrecerem, eu vou voltar a riscar, vou tirar os seus
nome. E quando Deus tira o nome no livro da vida de alguém que um dia esteve no livro, significa perder a salvação. Então é mentira dos falsos mestres, falsos profetas, do Paulo Júnior dizendo que salvo uma vez para todos. É mentira de Satanás, é mentira. Sim, os salvos devem permanecer em santidade, os salvos devem continuar a carregar a cruz, senão Jesus não convidaria os seus servos a lhe seguirem com a sua cruz. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Senão Jesus nunca diria: aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Senão Jesus não diria: somente serão salvos aqueles que permanecerem até ao... Aplauda o Senhor Jesus. Sim, aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Por isso Jesus foi isso. O apóstolo Paulo disse: aqueles que um dia experimentaram as virtudes futuras do céu, experimentaram o bom nome de Jesus, a palavra boa de Jesus, e viva e eficaz. Sim, experimentaram isso e eles se desviaram, caíram na fé. É impossível que sejam renovados outra vez. Então, Paulo nos permite dizer que existiram homens que eram salvos, que tinham experimentado a salvação, depois se desviaram, e Paulo está dizendo: impossível tornar a se levantar esses aqui. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Impossível. Então Paulo, ele escreve a carta a Timóteo, mostrando um dos discípulos fiel que havia se desviado, chamado Demas. Ele disse: Demas amou o presente século e foi para outra cidade porque ele amou dinheiro. Demas era filho de Deus. Alexandre era discípulo de Paulo, o latueiro, e ele se rebelou contra Paulo e causou grandes danos a Paulo, e Paulo entregou ele na mão de Satanás para aprender a não blasfemar. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Jonas e Jonas eram filhos de Deus, sim, resistiram a Moisés e foram destruídos. O que tu achas? O inferno é real. Você tem que permanecer até o fim. Porque não serão justificados aqueles que um dia se tornaram justos e deixaram de ser. Serão justificados aqueles que permanecerem na justiça de Deus. Glória a Jesus. E o Senhor está voltando para vir dar galardão a todos os seus servos, os profetas e todos os justos e os pecadores também. E o galardão dos pecadores é o inferno. Você crê, diz amém? O inferno está bem próximo da terra. É só você colocar, olha aí, é só você colocar o teu ouvido lá na terra e você vai ouvir os gritos do inferno. Experimenta. Você vai ouvir os gritos. O inferno está mais próximo de nós como você imaginava. Lá embaixo. Mas a Bíblia diz que Deus também vai destruir o inferno. A morte e o inferno serão destruídos. O inferno é uma cadeia, é uma prisão. E essa prisão vai ser removida e vai ser lançada no lago de fogo que arde com enxofre. O lago de fogo é um outro lugar diferente do inferno. Ainda ninguém inaugurou esse lugar. Anda a rugir como uma fera. O fogo do inferno daquele lugar. À espera do primeiro que será lançado lá. A Bíblia diz que o primeiro que vai ser lançado lá, os primeiros, é o falso profeta e o seu chefe, o anticristo. São os primeiros que vão inaugurar aquele lugar. E depois seguirão todos os condenados que estão no inferno, Satanás e os demônios. A Bíblia diz que o inferno vai ser destruído. E o profeta diz: onde está a tua vitória, inferno? Onde está a tua vitória? Onde? Porque o inferno vai cessar. Por todos serem transferidos para outra prisão, mais eterna do que nunca, o lago de fogo. Todos que saíram do inferno, é a própria casa chamada inferno, como muito vai ser jogado no lago de fogo. Mas os salvos estão entrando na glória desde o dia da sua morte. Você crê, diz amém?
Então, ame o Senhor Jesus Cristo. É a porta para o céu. O único que pode livrar você da morte, das cadeias eternas, do juízo, aleluia, da ira de Deus. Se você pressionar em você mesmo, vivendo uma vida de iniquidade, amando a tua vida, amando a carne, amando o mundo, então você já se declarou como morador do inferno. Mas se você desviar-se dessas coisas e voltar para o sumo sacerdote da sua alma, para o bispo da sua alma, para Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e não somente com mentiras, mas com todo o coração, e amá-lo, fazendo a vontade dele, pode acreditar. Olha o que a Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os céus, nem o inferno nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer dizer que a morte não tem poder sobre o Filho de Deus, o inferno não tem poder sobre o Filho de Deus. Eu posso descer no inferno hoje, eu desço e eu passei no inferno, e eu vou tirar uma soneca no inferno. Ah, sim, eu posso passar uma noite no inferno, não haverá tormento no inferno, porque os filhos de Deus têm a marca da promessa, os filhos de Deus têm o Espírito do Senhor, e quem tem o Espírito do Senhor já não pode morrer, a não que ele perca o Espírito do Senhor. E só tem uma maneira de nós perdermos o Espírito do Senhor, é blasfemarmos contra o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que blasfemarem contra Jesus Cristo vão ser perdoados, mas os que blasfemarem contra o Espírito Santo não terão perdão nem agora nem amanhã. Então, você que já tem o Espírito, cuidado com o Espírito, ame a Jesus, não aborreça o Espírito Santo, não apagas o fogo do Espírito que está em você. Sim, continua submisso à vontade do Senhor. Nem a morte, nem mesmo Satanás pode destruir você, nem mesmo o inferno pode te prender, nem mesmo a morte pode te destruir, porque Jesus Cristo foi no inferno sem pecado e saiu do inferno no terceiro dia. Pois está escrito: solta as ansias da morte, não poderão reter o Senhor. Você crê, diz amém. Solta as ansias da morte. Jesus ressuscitou. No fogo não prendeu Jesus. Mas todos os pecadores, presta atenção, todos os simples pecadores que não foram perdoados pelo sangue de Jesus, quando descerem para o inferno, não haverá mais saída. Não há saída. O inferno há entrada e não há saída. E todos os dias estão a lutar para sair do inferno. Todos os dias. Há uns que tentam que escaparam, a força do inferno lhe suga também. Estão lá gemendo. Mas você que é fiel, se Deus quiser que você vá para o inferno, você passeará no inferno. O inferno vai se calar, porque Ele deu ordem: não toque nos meus profetas, não ataque os meus ungidos. Ele deu ordem: aquieta-te, porque está a passar aqui a casa de Deus. Aquieta-te, porque o El Shaddai habita nesse homem. Aquieta-te, porque ele tem a marca da promessa de Deus. Então não há inferno para os filhos de Deus, não há morte para os filhos de Deus, não há pecado para os filhos de Deus. A Bíblia diz que o pecado não terá poder sobre os filhos de Deus, a morte não terá poder sobre os filhos de Deus. Sim, mas eles devem resistir às tentações do pecado e da morte, para que a morte não os pegue. Quando a Bíblia vai falar que o pecado não terá poder sobre os filhos de Deus, se você dar lugar ao pecado, o pecado terá poder sobre você, porque a Bíblia diz que o pecado só tem a força através da lei. Sim, a lei dá força ao pecado, e o inferno, então a morte, recebe força através do pecado. Você crê, amém? Só existe morte porque há pecado, e só existe inferno porque há morte. Você crê, diz amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quando Deus fez o inferno, porque alguém tinha morrido. Alguém morreu no céu e fez o inferno. Sabe quem tinha morrido no céu? Satanás. Eles, como são espíritos, a morte deles é castigo eterno. Você crê, diz amém. Por isso os homens também, como são espíritos, os animais não. Os animais morrem e desapareceram. O cão, o vosso cão que morrer, nunca mais vai existir. Não há lembrança. Mas o homem, ele é um ser eterno. Por isso tem que buscar o Salvador para ir na eternidade da vida, para não descer na eternidade da morte. Hoje mesmo, você que está a duvidar desta palavra, hoje mesmo, você que está... Não estou a dizer que alguém vai morrer, não. Estou a dizer que é tão real que as pessoas se dão conta quando eles partirem. Aqui na terra, muita brincadeira por causa dos falsos mestres e profetas que vão minimizando as
situação. Tem igrejas que tem que passar 20 anos para pregar a respeito do inferno. 20 anos depois, volta a pregar do inferno. Tem medo de perder as pessoas. Aí essa mensagem afugenta os membros. Estão afugentando os membros. A mensagem afugenta. Sim, João Batista também gritou: raça de víboras, quero vos ensinar a fugirem da ira. Quem fugir dessa mensagem está a fugir do inferno na condição dele, na sabedoria dele. Mas aquele que crê está escapado do inferno. Você crê, Isabel? Glorifica a Deus. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica a Deus de Israel. Glorifica Jesus. Mas forte ainda. Salve a tua alma. Os demônios já interpretam e detestam essa mensagem. Por isso estão falando nos vossos ouvidos: não aceita, não aceita, porque essa é a maior mentira que Satanás trouxe na terra. A maior mentira de Satanás é negar os juízos de Deus, é negar que o homem, quando morrer em pecado, vai para o inferno, é negar a existência desse lugar. Ah, é? Mas nós vamos despertar e acordar aqueles que estão no sono profundo, despertar e dizer que existe condenação eterna. Sim, isso não é um filme de terror, não. É um filme de terror que você fica aterrorizado e sai do filme e volta à normalidade. Isso é para você levar a sério. É para você levar a sério, para você meditar na tua vida. Porque a tua vida só tem um percurso que se há de seguir a tua frente. Ou você vai amar o Senhor para desviar do caminho onde você está aí, ou você vai continuar. Sabe o que? Todo homem que vive na terra está caminhando. Uns estão caminhando para o céu e outros estão caminhando para o inferno. Por isso Jesus disse que nenhum cego poderá guiar outro cego. Estava falando de pastor cego, ministro cego, pecadores ímpios com igrejas lotadas, guiando outro cego. Ela disse que ambos cairão na cova. Essa cova que Jesus falava, que o cego e o seu rebanho vão cair, é a cova do inferno. Você crê, amém? Mas aqueles que estão a andar no caminho do Senhor, estão caminhando no mesmo caminho onde Jesus marchou. Jesus entrou nas portas do céu. Aleluia. E aqueles que andarem nas pisadas do Senhor, no caminho do Senhor, estão indo para o céu. Mas aqueles que saíram do caminho do Senhor estão andando na mesma direção. Como se enganam? Estão indo para baixo e eles não sabem. O homem duvida disso, sabe por quê? Porque esse lugar é espiritual. Ninguém pode vê-lo com os olhos físicos, a não que Deus, aleluia, te mostre isso. Sim, e alguém vai sair aqui dizer: eu não acredito no inferno. Ai, meu irmão, eu vou te contar uma história. Não vou falar por nomes para não se ferir a sensibilidade. Havia uma senhora que estava muito doente e eu me levava para a igreja. E esta senhora começou a receber melhoria. Não recebeu cura, melhorias. Mas eles as pessoas roubaram essa senhora e levaram ela no palanca, no papal, no feiticeiro, no bruxo. E quando eu fui, mas percebi que levaram que bandeira, eu falei: ih, vai para o inferno. Alguém me disse: tu já foste do inferno? Tu já foste do inferno para falar do inferno? Voltou, a senhora morreu. E por que eu estou a contar? A pessoa que me perguntou: você já conhece o inferno para falar do inferno? Ficou calado, não falou mais nada. Não faça brincadeira, não. Você acredita, amém? Jesus é o Salvador do mundo. Mas o mundo será salvo por Jesus se o mundo o amar. Aleluia. Então hoje eu venho te deixar um recado. Leva a sério o Evangelho. Saia do meio deles, ó povo meu. Não seja como os religiosos que enchem os templos e não têm compromisso com Deus. Você tem que ter um compromisso com aquele que você disse que é teu Senhor. Compromisso sério, amado de coração, fugir do pecado. De preferência você sofrer do que você ceder ao pecado. De preferência você padecer do que você dar alívio à sua alma por um pouco de tempo. É melhor você entrar calmoso no céu do que com os dois seus para o inferno. Você acredita, amém? Você acredita, amém? Então o Senhor está vindo. O Senhor está vindo para vir julgar todos os pecadores por todos os seus pecados e palavras que eles falaram contra ele. Profetizou isso o sétimo depois de Adão. Enoque
Você crê, diz amém. Você crê, diz amém. Palmas para Jesus Cristo. Bem forte, amém. Bem forte para Jesus Cristo. Olha para mim. Para que fique sabido que o que eu acabei de pregar é mensagem de Deus. Vindo do céu, muitos terão experiência do inferno. Resista isso. Experiência. Muitos terão a experiência do inferno. Outro dia falei isso e as pessoas tiveram essa experiência. Você crê nisso, amém? Nem que Deus vai permitir que você fique no estado de coma só para você ver o inferno. Depois ressuscita para você vir testemunhar e dizer: eu vi. Você crê nisso, amém? Mas eu estou seguro que nem mesmo o testemunho do inferno vai mudar os homens. Já falei aqui. Vão dizer que você perdeu a razão. Mas ainda assim, importa que o evangelho do reino de Deus seja pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. Virá o fim. Sim, o tempo está próximo. Muito próximo do que você imaginação. Presta bem atenção que você vai ouvir. E o mundo também se escandaliza quem quiser se escandalizar. Alguém está dizendo, o que eu quero falar? Eu já cheguei, alguém disse, meu Deus, quer falar o quê? Presta bem atenção. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Eu disse aqui na mensagem que o Senhor está vindo para vir julgar os pecadores e dar galardão aos seus servos, os profetas e aos justos. Presta atenção. Você está a pensar que mais uma mensagem que está sendo pregada na terra como outra, que há 2000 anos alguém pregou que Jesus está a voltar, Paulo falou que o Senhor voltaria, os apóstolos, sim, falaram pela fé, mas eu não estou a te falar pela fé, eu estou a te falar do regresso de Jesus Cristo como a propriedade absoluta. Você crê nisso, amém? Estou a te falar com propriedade, com a revelação do alto, que o Senhor está bem próximo. Você crê nisso, amém? Esta geração que está me ouvindo vai ver o que eu estou falando. O fim. Glória a Jesus. O mundo vai questionar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Você crê nisso, amém? Amém? Em 2052 vai começar a grande tribulação. É isso que eu falei. Você crê nisso, amém? Amém? Em 2056 essa dispensação termina. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Isso. Calma, vou repetir, você não entendeu? 2052 o anticristo vai tirar as unhas. 2052 a igreja vai ser perseguida, maltratados, mortos a fio da espada. Vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Quando vides a dominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele lhe atenda. Sim, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Já estou vos advertir. Naquele dia, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça em sua casa para tirar as suas coisas. E quem estiver no campo ou no mundo, não volte na cidade. Vá, corre! Dias difíceis serão. A abominação desoladora. O reino de Satanás. A escuridão vai cobrir a terra. Sim! 2052 começa essa grande perseguição, essa abominação da desolação que falou o profeta Daniel e Jesus repetiu. 3 anos e meio depois, o rei volta. Você crê nisso, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Se você me perguntar
E dizer, a Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho conhecem esse dia e esta hora. E eu vou te dizer, sim, você tem razão de falar isso, porque a Bíblia ninguém conhece nem o dia, nem a hora. Mas eu estou dizendo, 2052, grande tribulação, 2056, o regresso triunfal do Rei da Glória. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando nem da hora, nem do dia. Estou falando do ano. Então você pode descansar e dizer, ai, falta muito, faz as contas e dizer, ai, falta muito tempo. Olha para mim. O que eu estou a te falar, presta atenção. Estou até a prazer aumentar a ira de Satanás, porque a Bíblia diz que os principais potestades aprendem a revelação de Deus através da igreja. Satanás não tem a revelação de Deus. Satanás conhece as coisas historicamente falando. Sim, tenta adivinhar as promessas, ou torres ao tempo, através dos sinais. Mas a igreja é a única que recebe a revelação do Espírito, porque nós temos a mente de Cristo. A igreja recebe a revelação do alto, e eles podem agora aprender através da igreja a revelação que eu estou a dar agora. E a ira de Satanás aumentará, sabendo que o tempo está cumprido. Você que quer repousar porque falta muitas décadas, olha o que eu vou te dizer agora. O diabo está mais furioso e irado do que nunca, porque ele, sabendo que o tempo está cumprido, ele vai querer matar a maioria das pessoas para levar para o inferno. Por isso ele vai arrebentar a maior terceira guerra mundial. Por isso ele vai arrebentar as maiores catástrofes que nunca existiram. Isso tudo é somente o princípio de Deus. Com qual finalidade dessa guerra? Com qual finalidade da fome, da miséria e das doenças, da ébola? Isso, Deus me revelou que a ébola entrou em Angola. Sim, no ano foi atacado com ébola. O que você esperava? É para matar as pessoas antes do tempo, porque o diabo despertou. Olhou para o relógio e ele disse, o tempo está cumprido, vamos invadir a terra. E os ataques de Satanás serão mais violentos como nunca, porque falta pouco. Se você está dizendo que falta muito para um espírito, sim, ele se move na eternidade, o que é um ano para eles? São segundos. Você quer dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Está cumprido. Está cumprido, então. Eu estou dizendo que os pecadores, viva a fé genuína, porque Satanás quer maltratar essa geração, quer matar as pessoas, quer jogá-las para o inferno antes que chegue, sim, o final dos tempos. Aleluia, amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Nunca mais haver essa revelação na terra. E quem duvidar disso, fala da fé. Quem dizer, eu não estou falando só com vocês. Quem dizer, queremos fé, então espere aí. Talvez você será como o capitão. O capitão duvidou do profeta Eliseu. Eliseu disse, você vai ver essas coisas, mas você não vai participar delas. E viu o milagre e foi atropelado na porta. Talvez você não verá isso. Você só vai ouvir lá no inferno que o tempo que foi profetizado hoje está se cumprindo na terra. No inferno, infelizmente. Você crê, diz amém? Aplauda o Senhor Jesus. É 2012, no final do ano, no último dia de 2012, o Senhor me apareceu e ele me disse, a partir do próximo ano, começa a contar 40 anos, e ele se retirou e não completou a revelação, e eu tive que chorar noites e dias, dizer, Senhor, 40 anos de quê? Só mais tarde que ele voltou, e ele me disse, 40 anos para o início da grande tribulação. E a grande tribulação é a metade dessa lei da semana de Daniel. Para quem lê a Bíblia, são 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio é o tempo da grande tribulação. Do anticristo sem falso profeta. Satanás já será expulso das regiões celestiais juntamente com seus principados da terra, para vir enferrar a terra. E esse tempo é muito curto para o Espírito. Ele vai se encarnar e ele vai incorporar o seu filho, sim, o anticristo, para reinar na terra. Os 3 anos e meio é de ferro e fogo, é maltrato, é perseguição. Você que está ensinando, você pregador que ensina que a igreja não vai passar da grande tribulação, você está equivocado, você está equivocado. Qual é o sustentáculo bíblico que
se não fossem os escolhidos, para esses dias foram abreviados por causa dos escolhidos. Quais são os escolhidos? A igreja de Jesus. A igreja vai passar no fio da espada, na grande tribulação. É a igreja que já ouviu no céu, com palmas mãos, adorando diante do trono, e foi dito, esses vieram da grande tribulação. Eu não vejo um outro povo para além daquele povo no céu. Sim, os seus milhares e milhares e milhares adoravam diante do trono, vieram da grande tribulação, venceram o anticristo, não receberam a sua marca e não adoraram a imagem do anticristo. É a igreja, vai passar na grande tribulação. Quando eu preguei a respeito da ressurreição dos mortos, eu falei que os mortos vão ressuscitar ante a última trombeta. João viu 7 trombetas. Agora Paulo está dizendo, diante da última trombeta, a igreja, os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados e a igreja será arrebatada. Sim, Jesus falou que a igreja será arrebatada no ruído, clamor da trombeta de anjos, não trombetas. Ele falou trombeta, ruído, clamor de trombeta. Sim, foram 6 e agora na 7ª, ruído, clamor da trombeta, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada. Eu disse que quando o último anjo, o 7º, tocar a sua trombeta, então ele vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra para juntar todos os escolhidos. Sim, isto é o arrebatamento que Jesus prometeu. É no ruído, clamor da trombeta do anjo. Sim, a Bíblia diz que os mortos vão ouvir a voz do arcanjo, qual voz? Sim, é a trombeta 7, é a voz do arcanjo, e vão ressuscitar. E Jesus disse, aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem vão ressuscitar, e os que não ouvirem vão ter que esperar para a segunda ressurreição dos condenados. Bem-aventurados são aqueles que participarem da primeira ressurreição, porque esses aqui escaparam da condenação, esses aqui viverão eternamente com Deus. Aleluia! Glorifique o Rei, glorifique o Rei, glorifique o Rei, glorifique o Rei, glorifique o Rei! Deixa a medalha lá. Eu vi quando o Neto morreu, em 79. Sabe quantos anos passaram? 40 anos. É assim, né? É 40, né? Eu era criança, mas eu vi os papais e mamães chorando. Ai, camarada presidente. Parece que passaram semanas. Eu vi. Aleluia. Sabe há quantos anos que eu saí da Igreja Universal, parei a abrir essa igreja? Há 15 anos. Olha só, parece que passaram 5 dias. Então, o que é esse tempo que você está dizendo que é muito? O tempo está a correr muito. E não está a parar. Daqui a pouco. Onde eu estou falando em 52 é a grande tribulação, mas ele aparece 3 anos antes. Você crê nisso, amém? Eu termino a palavra ao Senhor Jesus.